Quantas vezes você deve ter se questionado? Será que o dinheiro é somente para as pessoas que já nasceram com o bumbum virado para a lua? Ou será que realmente ainda tem chance de conquistar o dinheiro, de conquistar a prosperidade, de ter uma vida mais tranquila, sem preocupação, sem pensar tanto nos boletos no final do mês? Então hoje eu vou trazer para você que existe sim a chance, não só a chance, como isso está dentro de cada um de nós. Só que nós não fomos ensinados a trabalhar esse lado do poder, do empoderamento, da prosperidade, de atrair dinheiro. Então é claro que não dariam nas nossas mãos o poder que nós temos. E isso ficou abafado. Só que muitos estudiosos, psicólogos, terapeutas e pessoas que se dedicam ao estudo da mente foram descobrindo como realmente ela funciona. E que tudo que acontece ao nosso redor, a única responsável é a nossa mente. Ou seja, nós precisamos entendê-la. Então, descobriram que as pessoas mais prósperas, as pessoas ricas, milionárias, elas sabem usar isso muito bem. Elas sabem como que é o funcionamento da sua mente. O que elas precisam fazer, quais são as atitudes, como ela deve pensar, como ela deve agir. Então, se esse assunto te interessa, venha comigo, vocês estão no De Papo com Além. O meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Já se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que também precisa saber um pouco mais sobre isso. Deixe também a sua curtida que vai ajudar bastante a expandir esse assunto e tudo que eu trago no meu canal. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre a nossa mente. A nossa mente, existem duas partes relevantes nela, a consciente e a subconsciente. A consciente é como se fosse aquele segurança que fica ali na porta impedindo que o novo entre. Por quê? Porque o consciente, ele já conhece todos os seus caminhos, ele já conhece toda a sua jornada. Então ele está acostumado a seguir sempre o mesmo caminho. E ele tem medo por questão de segurança mesmo, como ele é um segurança da sua porta e da sua mente, ele tem medo que você se machuque, que você tenha aí algum prejuízo maior. E ele encontra essa saída de proteção te mantendo numa zona de conforto. E é aí que está o erro, porque sempre você vai pelo mesmo caminho. Nunca você tenta ir por caminhos diferentes, porque você pode perceber, quando você pensa em seguir um caminho diferente, algum bloqueio já vem e te impede, ou já vem aquele sentimento de medo, de ai meu Deus, será que eu devo, será que eu não devo? Então é o seu consciente falando com você, olha, por aí você não conhece, então é melhor ficar por aqui. Tá ruim, mas você já conhece. Esse ruim você já conhece que está tudo certo e pior do que está não vai ficar. Só que é aí que ele se engana, porque existe um outro lugarzinho aí na sua mente, que é o subconsciente, que ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso porque ele faz tudo o que você manda, ele faz tudo que você pensa e ele faz tudo que você sente. E é aí que você consegue mudar a sua vida. Você começa a mudar os seus caminhos, ter mais ideias, quando você realmente brinca com esse mecanismo. Ou melhor, não brinca mais, você leva a sério. Então, como levar a sério o seu subconsciente e fazer com que ele só cumpra as suas ordens e não a ordem do seu consciente? O seu consciente sempre vai estar bem alerta, tentando ali bloquear a entrada, a sua entrada para o subconsciente ou de qualquer outra pessoa para que não mude os seus caminhos. E é por isso que por anos e anos você fica rodando no mesmo sentido. Você nunca escolhe fazer algo novo ou mudar de caminho, mudar sua trajetória, pensar em outras alternativas, sonhar grande. Isso para você às vezes parece até impossível, porque o seu consciente, ele te lembra todos os dias que não, você não é capaz. Ah, até parece, olha, isso dá muito trabalho. Então tudo que dá trabalho, ele já bloqueia e te impede.
Porque o consciente, ele quer realmente te manter numa zona de conforto, sem ter trabalho nenhum, sem ter novas alternativas, e aí com isso você precisa pensar mais. Imagine você sendo seu próprio patrão, ou você tendo a sua própria empresa. Não é fácil. Você tem que ser muito decidido, tem que estar disposto a realmente entender como funciona, né, essa relação de patrão e saber ali ter um pulso firme. E é aí que o consciente te pega. E aí ele diz: ah, não vai por aí não, isso daí vai te dar muito trabalho. Você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer, você vai ter que correr atrás. Fica aqui onde você já conhece, mas o que você escolhe para você? Ficar na zona de conforto e não ter a possibilidade de nunca viver uma vida tranquila, uma vida de lazer, uma vida que você não precisa ficar contando seus boletos ou seu dinheiro de qual é o boleto que você vai pagar naquele mês. Então, se você realmente quer sua liberdade financeira, quer ser uma pessoa empoderada, uma pessoa com poder, uma pessoa realizada, uma pessoa que as pessoas reconhecem pelo trabalho que você exerce, então siga esse caminho. Suma com essa barreira. Na verdade, essa barreira nunca vai sumir. Então, tem como você driblar esse segurança, tem como você driblar essa pessoinha aí que tem dentro da sua mente, que vai ficar te alfinetando e fazendo você lembrar todos os dias que você não é capaz, que você já fracassou, que você já quebrou a cara, que é melhor ficar nesse lugar, que ele está ruim, mas que está bom, porque você já conhece. E aí é você que tem que tomar a decisão, pegar as rédeas da sua vida e falar: olha, escuta aqui, quem manda aqui sou eu, não é você. Então agora eu vou explicar para você como agir de maneira inteligente para driblar esse segurança que fica todo o tempo tentando deixar que você cresça, deixar que você enriqueça, deixar que você viva o melhor que existe no mundo. Antes disso, eu vou só alertar vocês que eu estou com uma equipe bacana de terapeutas, que é eu, minha filha e minha cunhada. Trabalhamos juntas num projeto novo agora. Eu vou deixar o link no final desse vídeo para quem interessar. Nós trabalhamos desbloqueando os seus chakras e vocês ganham, além de tudo, um áudio poderosíssimo que vai reprogramar sua mente, ou seja, esse áudio ele já vai ser ali um plus, algo muito bom que você vai ver a sua vida se transformar se você realizar isso sempre. Porque para a gente driblar esse segurança, a gente tem que começar a exercitar a nossa mente da forma correta e fazer com que ela entenda os seus comandos. Então, esse programa que nós realizamos, né, esse projeto, nós vamos fazer o quê? A gente faz uma leitura completa de cartas para identificar o que está impedindo, quais são os pontos a ser trabalhados na sua vida agora. Por quê? Às vezes você pensa, mas eu já ouvi falar que as cartas, ela pode mudar depois de um tempo. Você não está errado. Realmente as cartas, elas mudam de acordo com o que você está vivendo. Só que o que nós queremos é justamente ter acesso no que você está vivendo. O que você precisa mudar? Será que você ainda não percebeu que tem áreas na sua vida que você tem que mudar? Que você tem que ter um novo olhar, que você tem que seguir um novo caminho, que você tem que transformar e depende da sua transformação? Então é isso que nós vamos fazer. Então a gente faz ali uma leitura, nós três, colocando toda a energia, né, para que nós possamos identificar o que é necessário mudar na sua vida. Com tudo isso, a gente já faz o alinhamento dos seus chakras e ainda por final, no final de tudo, você ganha um áudio de reprogramação mental. E aí a gente orienta como você realiza, né? Vai ter aí, dependendo dos seus problemas, das questões a ser resolvidas, de quanto em quanto tempo você faz, se são todos os dias, para que você tenha um resultado bacana e que você consiga ter mais clareza e lucidez na sua vida. Então eu vou deixar no final desse link.
Se te interessar, entre em contato conosco. O nome do nosso espaço é Rezoare. Por enquanto não temos um espaço físico, tudo é realizado online, mas você recebe tudo por WhatsApp com a maior segurança. Temos aqui hipnoterapeuta, cartomancia, temos também terapia holística, terapia interativa. Então, nós estamos aqui realmente para te ajudar. Mas vamos lá, voltando para o que interessa. Então, como que você vai driblar esse segurança? A partir do momento que você começa a agir diferente, falar diferente, sentir diferente e colocar na sua mente coisas diferentes do que antes você não colocava, a sua mente ela vai começar a bugar e vai falar, peraí, eu estou recebendo novos comandos, mas quem está mandando realmente é o meu dono. E ele vai seguir. Só que no começo, lembra daquele segurança chato que sempre está querendo te manter no mesmo lugar? Ele vai tentar falar para você, que besteira, não faz isso não. Você acha que isso daí vai dar resultado? Ou então ele logo já ativa ali um gatilho de um pensamento seu, de uma situação que você já passou, que te gera tristeza, que gera um sentimento que não é bacana de sentir nesse momento. Mas no mesmo momento você vai ter uma outra atitude para cancelar esse novo pensamento, ou esse velho pensamento, ou essa situação que bate toda hora na sua porta te recordando o que você viveu. Então é assim, todos os dias, ao invés de você ficar pensando na escassez, que você não tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas, que de repente você não vai ter por seu aluguel, que no final do mês você já sabe que você vai ter que fazer sorteio, então você já está ali vivenciando o quê? As mesmas situações. E o que você precisa fazer nesse momento? É mudar, é imaginar que tudo está resolvido. Ah, Fernanda, é fácil falar. Não, não é fácil. Em nenhum momento eu falei para vocês que seria fácil. Mas tudo na nossa vida para mudar, desde que nossa mente já está acostumada por muitos e muitos anos, e se eu contar para você que essa mente, ela traz memórias de outras vidas que você também já repete esse tipo de atitude, porque senão você não estaria aqui. Senão essas situações não repetiriam na sua vida. Então, eu até falo, né, porque eu sou hipnoterapeuta, e eu sempre falo para os meus clientes, que eles sempre me perguntam assim, você vai fazer hipnose de regressão de vida passada? E eu falo, não é necessário. Porque quando a gente acessa as nossas vidas passadas, se for para a gente ter acesso às nossas lembranças evolutivas, né, coisas bacanas, como a gente era poderoso, como a gente tinha um potencial, a gente tinha uma coragem, a gente tinha determinação, ok, é muito bacana. Aí vale a pena acessar. Mas quando é uma memória que não é positiva e sim negativa, ela não vai ajudar em nada. Pelo contrário, ela só vai fazer somar mais ainda o que você já sente. Porque provavelmente o que você passa hoje foi o que você não conseguiu resolver na vida passada. Se você hoje tem muito medo, você é uma pessoa que fica lá em cima do muro, você não toma atitudes, você fica só esperando uma oportunidade, mas essa oportunidade para você, na sua mente, nunca chega. Então, com certeza, você também tinha os mesmos padrões de como agir, de como se comportar e de como pensar, e também, às vezes, algumas crenças que você possui dentro da sua mente que está impedindo que você resolva isso, que você cura de uma vez por todas tudo isso que você fica repetindo. E você só vai curar mudando os seus padrões, mudando como você age, mudando como você fala, mudando o jeito de pensar e o jeito de agir. E nós começamos por dentro. E essa mudança por dentro realmente dói, machuca, dá trabalho, mas vale muito a pena. E não demora muito se você for persistente e acreditar e confiar que é possível. Eu posso adiantar para você que eu sempre indico aqui, se você puder, vale muito a pena. Aliás, sempre eu estou me inspirando nos meus vídeos agora atualmente por conta que eu estou relendo esse livro, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy.
Ele é uma pessoa no qual ele tinha um câncer, que o médico já tinha falado para ele que não tinha mais como resolver, por conta que eles já tinham feito tudo o que tinha que fazer dentro da medicina. Foi aí que ele encontrou uma pessoa, acredito que foi um pastor na época, que falou para ele uma passagem da Bíblia. Só que falou de forma clara como Jesus Cristo falaria. Ele revelou aquela parábola, dizendo que tudo que ele precisava, toda a cura que ele precisava já estava dentro dele. Ele já possuía, era só acessá-la. Então, ele começou a montar ali o quebra-cabeça dessa parábola e ele entendeu que o seu subconsciente, ele é poderosíssimo e ele pode sim curar ou destruir, dependendo do que você alimenta, porque o seu subconsciente é como um jardim. Assim mesmo diz ele no livro, se você tiver a oportunidade de ler. Aliás, tem um vídeo na internet que é sobre esse livro, que, se eu não me engano, esse vídeo ele está completo, onde tem o áudio desse livro. Então vale muito a pena, gente. Eu não estou falando besteira, já coloquei em prática. Ele fala sobre várias experiências assim que as pessoas hoje talvez achariam impossível, mas é possível você mudando o seu subconsciente. Então ele até cita que o nosso subconsciente ele é como um jardim, que tudo aquilo que você plantar vai nascer e vai brotar e você vai colher. Então, se você todos os dias só planta pensamentos negativos do que você já viveu ou o que você está vivendo, mas que você pode enganar o seu subconsciente, porque tem mais um detalhe. O subconsciente, ele não sabe decifrar o que é certo do que é errado. Ele não sabe decifrar o que é verdadeiro do que é mentira. Então você pode sim começar enganando o seu subconsciente, agindo como se já estivesse vivendo aquilo que você deseja viver. Ah, eu quero que, sabe, todos os meses eu tenha ali a liberdade financeira de passear, de viver viajando, né, nos finais de semana, de ter um trabalho onde eu sou realizado, onde eu, sabe, vou para o meu trabalho feliz, de me encontrar como uma pessoa, como minha vida pessoal mesmo está ali super feliz, próspera, alegre. Então, quando você começa a imaginar isso, dentro da sua mente vai criando uma historinha. Já pensou você já na sua casa, naquela casa que você tanto deseja morar, com tranquilidade, que você não pague mais aluguel, ou se paga aluguel, que você tenha condições para isso e que isso não vai faltar no seu pagamento no final. Não vai faltar ou tirar para o seu lazer, para os seus filhos, para você. Então, quando você começa a criar dentro da sua mente uma história e todos os dias você acessa essa história, imagine você, automaticamente, no começo não é fácil, porque é bem complicado você estar vivendo uma situação e ter que imaginar outra. Só que é muito fácil também quando a gente fecha os olhos e começa ali, ó, pensar na viagem, aquela viagem que você deseja fazer para a praia. Aí você começa a pensar na sua viagem de avião, você começa a pensar na sua casa confortável, você reunido com seus amigos, com a sua família, fazendo festa, dando risada. Faz isso. Quando você faz, quando você tem esse tipo de atitude, já diz o livro, e isso são vários pesquisadores que afirmam e concretizam no livro, que já ali ficaram observando pessoas por meses e meses e várias coisas maravilhosas aconteceram. Tanto que ele cita várias no livro, de cura, de empoderamento. Ele conta uma história de uma menina que estava andando pela cidade e que ela, acho que ela estava de férias, só que ela estava com o dinheiro contado, saiu de férias e aí ela estava passando por uma loja e ela avistou uma bolsa, a bolsa dos sonhos. E aí, o que o consciente falou para ela? Aquele segurança chato. Não, você não tem condições de comprar isso, não tem como você comprar isso. Só que ela já havia assistido uma palestra do Joseph Murphy, que é esse autor desse livro que eu estou falando para vocês.
E aí ela lembrou uma fala dele. Quando vir um pensamento negativo ou o seu consciente querendo te levar novamente para aquele lugar chato que você já conhece e sempre mostrando para você que você não é capaz, que você está na escassez, que você é um derrotado, já corte de imediato, feche os seus olhos e já diz: essa bolsa, ela já é minha. Mas diz com confiança, feche os olhos e se perceba segurando essa bolsa. O que você faria com essa bolsa? Ai, eu estou muito feliz, eu estou com os meus amigos, eu estou dando risada, eles estão elogiando minha bolsa. Esse é um exemplo, um dos mais bobos, mas é para você entender como realmente a sua mente tem poder. Passando a mesma semana, ela agiu assim. Quando o consciente dela começou naquele dia falar para ela: mas eu não tenho dinheiro para isso. Na hora ela lembrou da palestra e aí ela fechou os olhos e falou: essa bolsa já é minha. Essa bolsa é minha. E virou as costas e saiu. Na mesma semana, o rapaz com quem ela viajava encontrou ela no restaurante e trouxe um presente. E quando ela abriu essa caixa, automaticamente o que estava lá dentro? A bolsa. Porque ela afirmou para o subconsciente dela que aquela bolsa era dela. Ela não deixou aquele guarda, aquele segurança chato, dizer mais uma vez e concluir o que ela já conhecia. Ela mudou, ou seja, isso é neuroplastia. Você consegue alterar os caminhos neurais do seu cérebro, onde quando você afirma algo bom e que você sente ali, que é afirmar e sentir. E como você consegue sentir quando você ainda não tem? Fechando os olhos e se colocando naquele lugar, ou se colocando possuidor já daquele objeto, daquele carro, daquela casa, daquela viagem. E aí você fecha os seus olhos ali e sente aquela emoção, aquela alegria de já ter aquilo que você deseja. Faça isso todos os dias. Aí eu já estou te ensinando o exercício. Faça isso todos os dias. Ele falou que ele tinha um câncer. E aí que todas as noites, depois da conversa dele com esse pastor, ele criou uma oração própria, aonde já estava falando no presente como curado. Então, só lembre de uma coisa: fale sempre no presente, como se você já estivesse vivendo aquilo, como se aquilo já fosse seu, nunca para o futuro. Porque o seu subconsciente, lembra? Ele não sabe o que é presente, passado e futuro também. Assim como ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. E se você conta uma mentira para ele, ele acredita como verdade. E aí ele vai criar caminhos neurais para te dar a possibilidade de ter o que você acabou de falar, porque ele já acredita que você tem. Então ele começa a se comportar como se você já estivesse. E aí você começa a vibrar, emanar a ressonância correta para o universo e que isso acontece na sua vida. Ah, Fernanda, mas eu fiz uma vez, duas vezes e não aconteceu. Isso vai depender do seu sentimento. Tem pessoas que faz por uma semana e já consegue, tem outras que faz por um mês e já consegue, outras levam mais tempo, às vezes 3, 4 meses. Mas conforme você vai fazendo, sendo persistente, realizando todos os dias, você vai transformando os caminhos do seu cérebro e isso com certeza vai chegar para você de alguma maneira. Você começa a ter novas ideias, ou pessoas chegam na sua vida sem você nem esperar, e aí de repente você está realizando aquilo que você deseja, de repente é um trabalho que você quer muito, de repente é uma faculdade, de repente é um estudo, é uma cura. Então Joseph Murphy, quando começou a orar e disse: todas as noites por 3 meses, ele falou: e eu já estou curado, porque o meu subconsciente, ele é a inteligência divina e a sabedoria, que assim fez o meu corpo e dessa maneira ele sabe reconstruí-lo. Então, eu já vejo todo o meu corpo saudável, a minha pele, os meus ossos,
os meus órgãos, todos funcionando perfeitamente. É claro que as palavras não foram essas, mas fica a dica de vocês acessarem esse livro pela internet ou comprarem o livro, vale muito a pena. Não precisa falar com as palavras dele, mas sempre lembrando de fazer no presente e já se imaginando lá. Ele já ficava se imaginando curado. Com 3 meses, ele foi ao médico e até o médico se surpreendeu. Ele não tinha mais nada. Esses relatos que eu estou falando aqui está no livro. Inclusive, ele falou que ele pôde ver, enquanto ele começou a se dedicar a escrever esse livro para que as pessoas entendessem o poder que elas têm na mão, o poder que elas têm no seu próprio corpo, porque o subconsciente é como se fosse uma consciência muito sábia. Ela já sabe tudo, ela sabe todas as respostas, todos os caminhos que ela precisa percorrer para que você tenha o que você deseja, mas não jogando para o futuro, sim, sempre para o presente. Eu já tenho, é meu, eu já estou realizando. E com isso, ela já vai criando para que tudo continue sendo realizado, porque ela acha que você já está vivendo isso. Então agora eu vou dar os últimos 2 exercícios. E aí eu ia falar que no livro ele também relata que enquanto ele escrevia esse livro, ele começou a ensinar outras pessoas e que ele pôde ter o acesso a uma pessoa que era cadeirante, não andava, e ele ensinou que ele poderia se curar sim, que não existia nada incurável para o seu corpo, porque a sabedoria divina e a sabedoria interna do seu corpo está aqui. É só você dar o comando certo. Ele ensinou e ele falou que em pouco tempo esse cadeirante não era mais cadeirante. Ele se levantou e saiu andando. Ou seja, gente, são muitas provas. Hoje na neuroplasticia, na neurociência já é comprovado, né, que isso existe, que isso de fato é real, mas que ainda as pessoas não têm consciência disso e não colocam em prática. Às vezes elas ouvem, deixam passar, que nem eu estou ensinando aqui, e não colocam em prática. E depois reclama que a vida não muda. Então começa a mudar você. Eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês e vou ensinar os outros últimos 2 exercícios. Então, antes de dormir, que é um momento que aquele seu segurança, ele já tá ali meio baqueado para dormir, ele tá mais para lá do que para cá e você consegue enganá-lo ainda mais fácil. Então, quando você já está com aquele soninho, sabe, que você fala, nossa, já não aguento mais, meus olhos estão fechando, é o momento de dar os comandos certos. Porque ele vai deixar esse comando entrar diretamente no seu subconsciente e ele não vai mais resistir, porque ele também já está cansado, ele também já quer descansar. O seu consciente descansa, mas o seu subconsciente ele trabalha 24 horas. E quando você dá esse comando antes de dormir, o seu subconsciente ele vai trabalhar a noite inteira para encontrar a solução e a possibilidade para você viver mais e mais o que você decretou, a sugestão que você gerou no seu cérebro. Então, por exemplo, você pode dizer todas as noites, eu até anotei aqui que eu acho que está até no livro isso daqui. A riqueza infinita do universo flui para mim de maneira harmoniosa, porque eu sou grato pela prosperidade crescente na minha vida. Esse é um exemplo, mas você pode colocar com as suas palavras. Mas, por exemplo, imagine você falando essa afirmação todos os dias antes de dormir, que você é uma riqueza infinita do universo, que a riqueza flui na sua vida continuamente, que você já é grato pela prosperidade crescente que tem na sua vida. E aí vai dormir. Você vai ver grandes mágicas, poderosíssimas acontecer para você. E de manhã, é claro, é o terceiro exercício. Acorda falando, eu escolho prosperar, eu já sou próspero, eu sou rico, eu sou muito saudável, meu corpo está totalmente regenerado. Se você provavelmente tiver algum problema de saúde, dê essa sugestão antes de dormir, que você já está curado, que o seu subconsciente, ele é inteligentíssimo, então ele sabe os caminhos a percorrer para regenerar o seu corpo e que você já é grato pela sua cura.
Depois coloquem aqui no comentário. Então coloque, eu sou grato, eu sou gratidão, eu sou próspero. Eu espero vocês no meu próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui de atendimento particular naquele combo que eu havia explicado. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.